e chegou nos doleiros do Brasil, que até então os doleiros deitavam enrolados no país, passavam invisíveis, e que pela primeira vez uma CPI chegou, foi a CPI que você presidiu, eu lembro que você até deu voz de prisão para o ex-prefeito Celso Pitta de São Paulo. Então, quer dizer, a CPI, ela começa no parlamento, a primeira etapa, aí ela vai para o Ministério Público, havendo convicção do MP, ele encaminha para o Poder Judiciário. São 3 etapas: parlamento, Ministério Público e Poder Judiciário para julgamento. E não termina só em pizza, Hélio. Por exemplo, nós tocamos uma CPI aqui em 1995, chamada CPI da Gleba Divisa ou CPI da Terra. 20 anos depois, a Justiça declarou que a CPI estava certa e arrecadou de volta para o Estado 336 mil hectares no município de Novo Mundo, onde foram assentados milhares de famílias. A CPI que eu presidi em 91 sobre trabalho escravo em 2 usinas de álcool e açúcar em Mato Grosso, ela propiciou que o Congresso, Hélio, colocasse na Constituição da República a desapropriação de áreas onde haja a prática do trabalho escravo. Então, tem dado muito resultado, mas é que leva tempo. A CPI, ela faz um trabalho no Legislativo, encaminha para o Ministério Público, o MP analisa a documentação, oferece a denúncia e aí há o julgamento. Então, a Assembleia, a Câmara Municipal, o Congresso, ele faz a primeira etapa da CPI. Eu quero dar aqui um aviso de utilidade pública, que não tem nada a ver com a CPI. Bom dia, Antero, bom dia, deputado. Um aviso: tem um corpo de um senhor no morro entre a Copamil e o Novo Terceiro. A Politec já está no local. Até agora ninguém reconheceu. Então, de repente, pela audiência do seu programa, algum familiar possa procurar. Benedito Provenzano. Abraços. Então, eu vou repetir aqui o aviso. Tem um corpo de um senhor no morro entre a Copamil e o Novo Terceiro. A Politec já está no local, até agora ninguém reconheceu. Então, atenção aí, se alguém está sentindo falta de familiar, que possa realmente entrar em contato aí com a Politec. E nós temos uma pergunta para o senhor, são 7h53 pelo telefone. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, Antero, é o Paulo Salem, advogado. Ô, doutor Paulo, tudo bem? Bom dia, Antero, bom dia, Wilson Santos, grande deputado. Bom dia, Paulo. Pela bela entrevista e a condução dos trabalhos. Obrigado, Paulo. Deputado Wilson Santos, eu quero só registrar a minha indignação contra esta CPI, essa questão do sigilo aí, uma barbaridade, uma vergonha. Os trabalhos que deveriam ser públicos, todos os trabalhos, assim como as votações e tudo, ainda tem CPI que ninguém pode ter acesso a nada, né? Lamentável. E aí, registrar o trabalho que está sendo feito na CPI e, em cima da pergunta que o Hélio, fiscal do lixo, fez aí agorinha, que não vai dar em nada, eu só queria dizer o seguinte, deputado Wilson Santos, deixar essa pergunta para o senhor. Está tratando de incentivos fiscais. E nós ouvimos muito sobre incentivos fiscais no estado de Mato Grosso. Se essa CPI chegar a esbarrar lá nessas grandes empresas, inclusive de governo do estado, né, será que vai ter algo sigiloso ou a população vai chegar a ter conhecimento real de tudo aquilo que possa ter acontecido nessa questão dos incentivos quando esbarrar nessas grandes empresas? Assim como a margem tem outras grandes também, né? E a gente precisa conhecer esses números verdadeiramente. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pelo programa, Antero, bom dia a todos. Obrigado, Paulo. Deputado. Paulo, muito obrigado pela pergunta muito bacana, né? Talvez pela primeira vez um presidente de uma grande empresa sentou numa CPI em Mato Grosso. Historicamente, eu não lembro da Assembleia ter conseguido levar alguém do porte do presidente da margem a uma CPI. Esse é um fato histórico e relevante, claro, muito relevante. Já é um sinal de que a CPI tem chegado em lugares que antes nunca chegou. Porque quando falava em convocar
alguém do porte do presidente de um grupo como a MAGE, olha, era um Deus nos acuda naquele parlamento. E nunca conseguiram levar. É a primeira vez, e eu posso estar errado, e já errei muitas vezes, mas é a primeira vez que eu vejo o presidente, provavelmente de uma das maiores empresas privadas do Centro-Oeste, sentar no banco da CPI e durante quase 2 horas responder todos os questionamentos que os deputados fizeram. Já é um sinal de que os tempos estão mudando. E você me conhece, Paulo, você sabe, e imagina o quanto eu tenho enfrentado de dificuldade para tocar essa CPI para frente. Não é fácil. Não foi fácil criar esta CPI. Não foi fácil criar esta CPI. Por quê? Porque nós estamos mexendo com os maiores do Estado. Nós estamos cutucando, nós estamos abrindo a caixa de grandes empresas do Estado, que são os grandes financiadores de campanhas do Estado. Por isso que nunca conseguiram. Pela primeira vez, você está vendo um doleiro, né, que foi o cara que explodiu, iniciou toda a Lava Jato, começa lá na CPI do Banestado, com o presidente e senador Antero Paz de Barros, depois o doleiro se sentindo roubado, lesado pela JBS, porque ele alega, essa informação eu posso passar, por que o Funaro está completamente irado contra o grupo JBS? Porque ele alega que ele prestou serviços durante 4, 5 anos à JBS e que ele tem um crédito de aproximadamente 120 milhões para receber do grupo JBS. Que as relações dele na JBS era com o Joesley. Não era nem com o pai José Batista Sobrinho e nem com o Wesley. As relações dele era com o Joesley, que Joesley passou a perna nele. E que ele quer receber o dinheiro dele. Enquanto não receber, ele vai em tudo quanto é CPI, em todos os lugares. E ele estranhou a CPI daqui ser sigilosa. Então, quer dizer, veio aqui o doleiro que começou toda essa esculhambação da chamada Lava Jato, né? Que a Lava Jato está abrindo essa caixa preta. O doleiro, gigante doleiro, esteve na CPI. Ontem, quem que esteve lá? O presidente da MAGE, do grupo que gera 6.500 empregos diretos, do grupo que fatura 22 bilhões de reais, sentou ontem lá na CPI. São coisas que começam a mudar, que começam a fazer uma diferença. Agora, não pensa você que é fácil passar uma convocação dessa. Não pense você que é simples passar. Por quê? Porque são grandes companheiros, colegas, né, financiadores. Às vezes nem aparece oficialmente certos financiamentos, mas a CPI, enquanto eu estiver na presidência, Paulo, não tenha dúvida, nós vamos prosseguir as investigações e nós não teremos medo de encostar em quem quer que seja. Tem uma pergunta aí também pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia, Wilson Santo. Parabéns por você ir dar explicação para nós. É o seguinte, Wilson Santo. Primeiro, antes de sua CPI, você não acha que tem que acabar com essa base de governo e base de oposição? Tem que ter base da população, tudo que fosse bom para a população votasse. Quando se trata de base de governo, já começa por aí, já as coisas erradas, porque nós votamos com o governo, tem que votar com a população, tem que acabar com esse negócio de base de governo, base... Bom dia, Antero. Antero, eu acho que tem que acabar com esse negócio de base de oposição, base de governo. Eu voto com o governo. Ninguém de vocês foi eleito por governo, nem por oposição, nem por ninguém. Foi eleito pelo povo. Então tem que ter a base da população. Tudo que for bom para nós, votar. O que não for, vota contra, sempre assim. Não precisa dessa discussão toda. Eu acho que isso aí que tem que acabar na política. Tem coisa irritante na política. E sobre a CPI, você conhece alguma CPI que já deu em alguma coisa um resultado positivo no final? Ou todos deram impeachment que não vai dar do mané do paletó? Nelzito. Nelzito é o que discorda de tudo. Obrigado, Nelzito. Nelzito, eu que agradeço. Eu estou sempre te ouvindo aí, as suas ponderações são muito provocantes, são necessárias. E você enriquece o programa. Parabéns pelas suas provocações, são sempre pertinentes. Primeiro, eu na Assembleia sou do Bloco Independente. Tenho votado vários projetos do governador Mauro Mendes Ferreira, por exemplo, o da taxação do agronegócio em janeiro. Votei com o governador. Acho que quem produz mais, quem ganha mais, tem que pagar mais. Certo? Fiz uma campanha, fui para a rua, coloquei outdoor para aumentar o pagamento por parte do agronegócio. Virei inimigo número 1 do agronegócio, mas eu acho correto, justo.
O Estado precisa ter mais leitos de UTI, tampar os buracos nas estradas, melhorar a merenda escolar, contratar mais policiais. Então, isso tem que ser através de arrecadação. Então, tenho votado muita coisa com o governo Mauro Mendes, mas também tenho votado contra. Esse projeto agora da convalidação dos incentivos fiscais, que a partir de janeiro deverá aumentar a carga tributária, os tributos de Mato Grosso, votei contra. Então, eu estou no bloco independente, eu não sou da base do governo e sou de um bloco. O projeto é bom para o governador nem precisa mandar me dizer. Manda mensagem, eu estudo e voto a favor, defendo, inclusive. O projeto é ruim para o povo, não precisa nem também me mandar. Eu vou lá e trabalho contra. Parabéns. Agora, discordo. Quase todas as CPIs dão resultados, é que demora um pouco. Eu citei 2 aqui. A CPI do trabalho escravo em 1991. Investigamos 2 usinas em Mato Grosso. Encaminhamos ao Congresso Nacional. Hoje está no texto da Constituição, onde for comprovado em fazendas que há trabalho escravo, aquela área desapropriada pelo governo é tomada do proprietário para não fazer mais trabalho escravo. E a CPI 95, foi até uma sugestão do saudoso governador Dante de Oliveira, nós levantamos a CPI da gleba divisa, CPI da terra, e depois de 20 anos, Neuzito, demorou muito, as 336 mil hectares que haviam sido entregues a 5 proprietários particulares voltaram para o Estado, e hoje é um grande programa de reforma agrária naquela região, à época município de Guarantã do Norte, hoje município de Novo Mundo. Então, a CPI do Banestado. Mas depois girou a Lava Jato. A Lava Jato começa em cima de todas as investigações que a CPI do Banestado faz. Então, ela é demorada, por quê? Ela começa no parlamento, vai para o Ministério Público e finalmente chega ao Poder Judiciário. 8h02, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos com o deputado Wilson Santos, continuando a falar de CPI, mas nós vamos falar também um pouco sobre o projeto Cota Zero. A pescaria, Zé? Eu sou a favor de pesca. Você é o maior pescador, hein? Eu sou a favor de pescaria amadora, né? Ontem eu tive aqui um debate com a presidente aí que defende as pescarias, o pescador profissional. Ela tem uma série de argumentos até interessantes, mas a gente vai discutir sobre isso depois do intervalo comercial. São 8h11 em Cuiabá. Nós estamos retornando aqui com a entrevista com o deputado Wilson Santos. E tem áudio chegando aí, tem pergunta chegando para o senhor. Vamos ouvir. Bom dia, Antero. Antero, isso aí vai acabar de pedir assim. O deputado está aí há mais de 40 anos na Assembleia. Ano passado teve a mesma coisa, o governo do Partido não fez nada, entendeu? Então isso aí é mais politicagem, infelizmente, é politicagem mesmo. Entendeu? E outra coisa, só não foi fechado ontem porque o Bahia não quis. Se o Bahia quisesse que fosse fechada a oitiva, seria. Ele não podia fazer nada, quem manda no estado aí, infelizmente, é o Blairo Magno. Entendeu? Outra coisa, deputado, você vai investigar também se o Mauro Mendes também tem seguro fiscal ou não? Vamos passar por cima. Tá muito ruim o áudio, mas no finalzinho foi o quê? Você vai investigar o Silval também? Mauro Mendes. Mauro Mendes. Vamos investigar tudo. Eu respeito sua opinião, eu não penso como você, eu acredito que o país está sendo passado a limpo, eu acredito que muitas coisas boas estão acontecendo, muitas revelações vieram à tona e precisavam vir. Agora a história é isso, é um momento, isso leva mais tempo, isso vai ser investigado. Quem acreditava que um presidente da República poderia ser preso? 2 presidentes foram presos. Desde o Marechal Deodoro da Fonseca, passando por Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Getúlio Vargas, Gaspar Dutra, Getúlio de Novo, Café Filho, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadro, João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, né? Depois de Sarney, quem veio? Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Todos esses presidentes, ninguém imaginava que um dia um presidente da República seria preso. Tivemos 2, o Lula, que está preso há mais de um ano, e o Michel Temer, que já passou alguns dias.
Então eu sei que a sociedade está descrente, está desanimada, está cética, mas é preciso continuar o trabalho, é preciso persistir. Com relação ao Mauro Mendes, que ele falou no final, o governador Mauro Mendes, como empresário, recebeu incentivos fiscais e a CPI está analisando, não tenha dúvida disso. Aquilo que eu disse, pela primeira vez, uma CPI consegue levar o presidente de um grupo poderoso como o Grupo Amage, esteve lá e sentou durante 2 horas para ouvir os deputados, para ser cobrado, e teve a liberdade de dar as suas respostas. As coisas estão mudando, e nós vamos investigar todos, independente de quem quer que seja. Tá, tem agora o Joaquim Soares. Vamos ouvir. Bom dia, Antero e deputado. Já que o deputado trouxe o presidente da AMAGE, o doleiro lá, por que ele não cutuca os deputados? Ele era deputado na época, parece, entendeu? Para fazer a CPI do paletó, entendeu? Que é mais simples. Por que não faz isso? Ele quer que a Assembleia faça a CPI do paletó, porque na época que os fatos aconteceram, o Emanuel era deputado. Parece-me que há uma CPI na Câmara Municipal, né? E tem encontrado todo tipo de dificuldade para prosseguir. É um papel da Assembleia. Eu estou tocando essa CPI da sonegação, mas qualquer deputado pode propor, desde que tenha 8 assinaturas. É o que a Constituição do Estado estabelece. É um terço, né? Havendo, no mínimo, 1/3, 8 para cima, pode tocar. Eu já estou tocando a CPI da sonegação, que eu acho que ela pode contribuir muito para a arrecadação do Estado. Tá, tem mais algum áudio aí? Tem um telefonema aqui. Alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? Jesuíno. Jesuíno. Pois não, Jesuíno. Qual que é a pergunta? Eu me tiro uma dúvida. A investigação aí é sobre sonegação fiscal, não é? Isto. O deputado não comete isso quando ele pega a verba indenizatória dele no pede nota fiscal do comércio? Tá bom, eu vou perguntar para ele Porque isso. se eu vou em qualquer local, se eu compro e não pede nota fiscal, a empresa vai sonegar. Aí eles querem investigar se ele não dá exemplo. Entendeu? Tá. Jesuíno, tá bom, o deputado Wilson vai te responder. Eu quero saber o seguinte: quando vocês compram alguma coisa com verba indenizatória, vocês pedem nota fiscal? Claro. Sim, senhor. Jesuíno, obrigado por essa pergunta, né? A verba indenizatória é para ser gasta nas atividades parlamentares. Por exemplo, esse ano nós realizamos, no dia 2 de abril, que é o Dia Internacional do Autismo, um simpósio que reuniu mais de 1.600 pessoas. Isso diretamente. Trouxemos palestrantes de fora, fizemos material impresso, fizemos divulgação na mídia, tudo isso tem que ter nota fiscal. Depois realizamos, nos dias 23 e 24 de maio, o 4º Simpósio Nacional sobre Dislexia. E agora, no dia 26 de agosto, fizemos também o dia inteiro um outro simpósio, desta feita sobre autismo de novo. Quer dizer, então, tudo que a verba indenizatória compra no mercado, tudo isso tem que ter nota fiscal. Ontem eu fui ao Big Lá fazer uma comprinha pessoal, exigi a nota fiscal e coloquei meu CPF lá, porque quem sabe num sorteio desse eu... O primeiro ganhador, 10 mil, foi meu assessor, o Diego Poli, filho do Cláudio Kieski. Ah, o filho do Cláudio ganhou. O filho do Cláudio, meu assessor, ganhou 10 mil reais. Só que foi bom esse treino, né? Até Lino Rossi já ganhou lá. Pois é. Mas o Lino disse que não tinha documentação. Né? Mas ele arrependeu de ter ganho. Por quê? Porque ele foi louco lá para receber os 10 mil e apresentaram que devíamos 25 mil e saiu de lá devendo mais 15 mil. Tá certo o Estado, né? Faz um conta de contas. Ele não recebeu nada. Ele ganhou os 10 mil, foi o primeiro a ganhar um prêmio máximo. Mas recebeu 10 mil. O Estado é que comprou eficientemente, né? E fez um churrasco no fim de semana, tudo, gastou lá uns 1.500. Quando chegou lá para ele falou, não, de fato o senhor ganhou, mas o senhor tem aqui um débito de 25 mil. Então, o senhor pode voltar para cá devendo mais 15, a gente quer saber como é que o senhor vai pagar esses 15 mil. Então, quem deve o Estado, tome cuidado com esse prêmio, porque a turma lá capa o dinheiro. Parece que tem mais um áudio ali, né? Tem vários ou tem um só? Então vamos aí, mais um. Aqui não faz sigiloso, não, né? Não, aqui vai embora. Vamos ver aqui.
Bom dia, Antero. Bom dia, nosso deputado Wilson Santos. Bom dia. Eu acho que esse negócio de cota zero aí não vai dar certo. Porque os grandes predadores aí dos nossos peixes aqui não são nós que pescam aí todos os finais de semana, já vai com a nossa família, se divertir. Porque a única alegria que o pobre tem é ir na beira do rio, pescar seu peixinho e comer. Os predadores mesmo são aqueles chefão lá, aqueles poderosos que vêm de avião lá de São Paulo, Rio de Janeiro, tanto parte do Brasil, até de fora. Desce de avião naquele poço de Jofo ali, ó. E leva tonelada de peixe. Isso tem que ser impedido. E sabe disso. E outra, o que está acontecendo assim também de fazer essa proibição aí, é o velho mágico, porque ele quer ser, além de ser o rei da sorte, também quer ser o rei dos peixes também, para vender aí, o povo mais caro. Aí que vai virar trem caro mesmo. Nova mensagem de Valdinei. CDPC. Vai querer pegar e vender um peixe aí a R$300 um quilo pintado, para poder pescar. Fazer o quê, né? E outra coisa, Santos, e o que vai fazer lá a CPI lá do Paletó? Vai sair ou não vai? Porque o mês que vem, o ano que vem, acaba já o mandato, vai ficar elas por elas, né? É difícil, né? É complicado esse tipo de coisa. Bom dia a todos, Luiz Carlos Cospó. Luiz Carlos Cospó. Tá aí, ele introduziu o assunto cota zero. Qual que é a sua opinião, deputado? Acho que você ficou impressionado com o Mato Grosso do Sul e achando que o Mato Grosso não deve implantar isso? Antero, eu quero ver o lado bom do projeto e também estou vendo os problemas que o projeto traz. Primeiro, eu acho que é um pacto entre os governadores do Centro-Oeste de implantar em todos os estados do Centro-Oeste o cota zero. Até porque é uma bacia muito semelhante, né? Uma parte é Goiás, ali é Araguaia, mas Mato Grosso do Sul, basicamente é a bacia do Alto Paraguai. O que é a bacia do Alto Paraguai, que os cientistas chamam de BAP? A bacia do Alto Paraguai, ela começa mais ou menos aqui, na região de Alto Paraguai, Diamantino, e desce aqui, passa por Barra do Bugres, passa por Cáceres, vai embora, e vai colhendo águas do rio Cuiabá, do Aricá, do São Lourenço, do Taquari, do Piquiri, vai embora, entra no Mato Grosso do Sul, Lagoa Uberaba, passa por Corumbá, Lapa do Rio Paraguai, vai embora até entrar no território paraguaio. Então, essa chamada Bacia do Alto Paraguai, ela tem 80 municípios e faz uma população de 2.450.000 habitantes. Essa bacia está sendo estudada pela Embrapa Pantanal, que fica em Corumbá, e pela Universidade Nacional de Brasília, e pela UFMT, e pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pela UNEMAT e pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Então, tem um monte de estudos em cima disso. Com relação a um ponto que tem que ser levado em consideração é a enorme quantidade de usinas hidrelétricas na bacia do Alto Paraguai. Hoje nós temos 47 usinas hidrelétricas funcionando, 11 usinas hidrelétricas em construção e mais 63 pedidos para instalação de novas usinas hidrelétricas. Isso só na bacia do Alto Paraguai. Diante dessa loucura toda, a Agência Nacional de Águas entrou em ação. O que é a Agência Nacional de Águas? É o órgão maior do Brasil. Quando o assunto é águas, fica em Brasília, é um órgão federal. É um órgão que fiscaliza a questão de como é que está a questão das águas no Brasil, né? Então, o que a ANA fez? A ANA emitiu uma recomendação para o estado de Mato Grosso e para o estado do Mato Grosso do Sul, dizendo que ela está concluindo estudos agora em 2020, 2021, e que antes de concluir esses estudos, ela recomenda que a SEMA de Mato Grosso e que a SEMA do Mato Grosso do Sul não expeçam mais nenhuma licença para a construção de nova usina hidrelétrica. Só aqui no Rio Cuiabá, entre a barragem de Manso e a passagem da Conceição aqui em Cuiabá, Varza Grande, só nesse trecho aqui de 100 e poucos quilômetros, existem 5 pedidos na SEMA para a construção de usinas hidrelétricas. Eu vou repetir. Só nesse trecho da barragem do Manso até a passagem da Conceição, aqui dentro de Cuiabá, dentro de Varza Grande, tem na SEMA 5 pedidos para a construção de usinas hidrelétricas sobre o rio Cuiabá. Quer dizer, eu sou um leigo nesse assunto, mas, pelo amor de Deus, não acredito que o governo vai liberar isso. Tem 63 pedidos para novas usinas hidrelétricas.
numa região que já tem 47 funcionando e 11 em construção. E tem essas 11 em construção, tem algumas que tem que parar, deputado. Tem algumas que tem que parar urgentemente. Porque aí, você vê, né? Aí é experiência de pescador amador e de conversar com quem conhece isso aí, é o ribeirinho, é o pontaneiro. Essa turma conhece, não é um conhecimento científico, mas é um conhecimento do qual a ciência tem que se apropriar. Dizem que o berçário do Pantanal são as 2 maiores baías de água doce do mundo. A Baía do Chacororé e a Baía do Chamarena. E estão construindo usina hidrelétrica ali para cima. Eles vão matar o berçário do Pantanal. Se o projeto é para ter peixe, então começa por interromper essa construção. Até porque o Mato Grosso precisa evoluir. É uma imbecilidade ficar construindo usina hidrelétrica. Você tendo o sol aí para explorar. Quer dizer que é 2 sol para cada mato-grossense, né? Essa semana que nós passamos. Antero, esse é um assunto que eu sugiro a você trazer aqui a secretária de Meio Ambiente. Ela foi convocada, eu convoquei essa moça lá na Assembleia. Essa moça precisa explicar para a sociedade. Está acontecendo muita coisa obscura na SEMA, ela precisa trazer informações aqui. Muito bem. E o que eu trago, eu provo. Essa recomendação veio da ANA no ano passado. Na gestão anterior. O que aconteceu? Este ano, no dia 9 de maio, que é o aniversário de Mato Grosso, no dia 9 de maio, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, reuniu-se para analisar a recomendação da Agência Nacional de Águas. Então, no dia 9 de maio deste ano, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos reuniu-se para definir se acata ou não a recomendação da ANA. Sabe como que foi a votação? 9-1, para não acatar a recomendação da ANA. Aqui em Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso, no dia 9 de maio, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Dentro do Conselho, o governo do Estado tem 5 votos. Sabe como foram os votos? Nenhum para acatar a recomendação da ANA. 4 votos contra a recomendação da Agência Nacional de Águas e uma abstenção que foi o representante da CINFRA estadual. Não é, a juventude mundial está discutindo essa questão ambiental e a juventude de Mato Grosso tem que participar disso e os deputados velhinhos também têm que participar disso. Quer dizer, aliás, o cara mais moderno na eleição dos Estados Unidos era aquele socialista que não conseguiu ser candidato lá no lugar da Hillary Clinton, do Partido Democrata, que era um velho, mas que era a cabeça mais jovem daquela turma. Eu acredito, inclusive, que os partidos políticos, para evoluírem, já está na linha? Que os partidos políticos, para evoluírem, eles teriam que participar dessa questão ambiental. São 8h43, nós estamos indo aqui para o final da entrevista com o deputado Wilson Santos, mas não sem antes colocar no ar o Benedito Provenzano. Vamos colocar a pergunta do Benedito Provenzano. Bom dia, Antero. Bom dia, deputado. Gostaria de falar o seguinte, não criticando ninguém que ficam criticando, né, as CPIs, mas eu costumo perguntar para o pessoal o seguinte: quando a população tem a oportunidade de participar de uma audiência pública, você pode fazer uma enquete, Antero. Quem que participa? Ninguém participa, menos de 10% participa, né? Então, quando o povo tem a oportunidade de opinar, de falar, de participar, não vai também, e querem criticar. Deputado, já aproveitando também, um abraço aí, aproveita a gente cobrar o Antero aí para pagar a aposta que ele deve para o João Neto, quando perdeu para o Operário, né? Mistente queria apostar contra o Operário. Eu sou Operário, hein? Um abraço, Benedito Provenzano. Benedito Provenzano, se eu soubesse que era isso, fazer como eu tinha feito o papel da Janaína, que essa é secreta. Hein? Mas muito obrigado, Benedito. Você não acreditou nisso, né, Benedito? Nós apostamos quem que seria campeão da Copinha do ano passado. Foi o misto. Então, João Neto que deve. Tem uma outra... Não. Estão escolhendo aqui agora Benedito Provenzano, obrigado aí pelo carinho, e eu quero ratificar o que você disse. A participação é muito pequena, o povo tem que participar mais.
Vamos ouvir mais um ouvinte? Bom dia. Com relação ao cota zero, é engraçado que quando se toca nesse assunto do cota zero, de imediato o deputado já fala nas usinas hidrelétricas dos nossos rios. É óbvio que as usinas também têm um impacto muito grande, só que nós estamos discutindo o cota zero. Eu acredito que essa discussão das usinas tem que haver também, que é um outro problema. Então você tem vários fatores que influenciam na piscosidade dos rios. A pesca, a pressão de pesca é um, as matas ciliares é outro, as usinas são outro problema. Nesse momento está sendo discutido o cota zero. Não adianta ficar tentando desviar o foco, porque a gente sabe que são 100 mil pescadores, entre aspas, profissionais no estado, e que dá muito voto isso. Então, a partir do momento que o deputado levanta a bandeira contra o cota zero, ele sabe que ele já está arrebatando um monte de gente que depois vai dar voto para ele. Então, deputado, eu acredito que a gente tem que olhar agora no cota zero. A discussão tem que ser essa, e não em usinas que deve ser feita essa discussão também, mas no momento a discussão é o cota zero. Tá certo, Adriano, muito obrigado. Eu também acho que... porque as pessoas falam assim, olha, vai discutir isso, mas tem esgoto. Tá bom, vamos tratar do esgoto. Tem isso, do lixo, vamos tratar do lixo. Tem assoreamento, ótimo, vamos reflorestar a beira do rio. Tem isso, ótimo, vamos tomar todas as providências. Mas não é por isso que não tem que discutir o cota zero. E o cota zero, na minha opinião, é o seguinte, quem acaba com o Rio Cuiabá é a pesca industrial. Se o senhor tiver a oportunidade de conversar com Evaldo Duarte de Barros, Gilson de Barros, Evaldo de Barros, fizeram aqui o movimento contra a pampesca. O peixe do Rio Cuiabá sumiu depois que se instalaram os frigoríficos de peixe em Mato Grosso. Aí virou a pesca industrial. Por que eu, com anzol, vou lá, pego um pouco peixe, e os caras pegam um montão? Pegam um montão porque põe rede, porque põe espinhel, porque põe não sei o que e tal, e o turista vem para cá e isso está matando o turismo nosso. E o turista quer vir para cá para pegar peixe, esportivamente, ainda que nem que tem que soltar. Mas é o prazer de pegar o bicho, porque fica mais barato não vir. Fica mais barato você comprar o peixe. Se for só pelo prazer da gastronomia, é mais barato você comprar o peixe. Bom, Adriano, eu quero agradecer a sua provocação de altíssimo nível, muito boa. E é isso que enriquece o debate, Adriano. Eu não sou pescador, eu pesquei 3 ou 4 vezes em toda a minha vida. Meu hobby é futebol, adoro jogar futebol, andar a cavalo, mas assim, não tenho dom para pescaria, mas respeito. E acho que é uma atividade praticada por quase 60% da população mato-grossense. A Embrapa Pantanal fez uma pesquisa, 2% de toda a população da Bacia do Alto Paraguai, 2% desses 2.450.000 pessoas que vivem na Bacia do Alto Paraguai praticam pesca todos os dias da vida. Para ser mais preciso, 1,9% dos 2.450.000 habitantes da Bacia do Alto Paraguai praticam pesca diariamente. 3,9% praticam pesca 1 ou 2 vezes a cada 3 dias. E quem gosta de peixe, 91% adora peixe desses 2.450.000. Agora é o seguinte, eu tenho um amigo, que também é amigo do Antero, que teve um AVC. Está aí em recuperação, se Deus quiser vai ficar bom. Mas para chegar no AVC, primeiro ele tinha dorzinha de cabeça, não ligava. Depois tinha uma tontura, não ligava. Aí depois tinha uns desmaiozinhos rápidos, não ligava. Quando, de repente, aos 53 anos, teve um AVC. Certo? Adriano, sabe por que eu implico com o excesso de usinas? O Brasil precisa de energia. E a energia vinda da água é importante. Sabe por que eu implico? Porque as usinas que são construídas no Planalto, você tem um Pantanal, porque o Pantanal é a mesa, então não faz usina na mesa, vocês não constroem na mesa, vocês constroem nas bordas do Pantanal, no Planalto,
certo? Aqui que vocês constroem, tá certo? Por quê? Porque aqui você tem a queda. Muito bem. Acontece que o peixe, ele vem lá da Argentina, ele vem do Paraguai, sobe o rio Paraguai, e ele vem desovar nas cabeceiras do rio Piquiri, do Rio Vermelho, do Rio São Lourenço, do Rio Aricá, do Rio Cuiabá, do rio aqui, no Rio Manso. Quando você põe uma hidrelétrica aqui, você interrompe o fluxo migratório desse peixe para a sua desova. Poxa, você tem 47 usinas já na bacia do Alto Paraguai, tem 11 usinas em construção, são 58, tem mais 63 pedidos. Não vai ter rio que vai permitir o deslocamento dos peixes. Não tem rio que vai. E eu acho também que o projeto do governador Mauro Mendes Ferreira tem pontos positivos, mas tem negativos. Ele não ataca nenhum dos grandes vilões do rio. Os grandes vilões do rio, vou repetir, não é o pescador, na minha opinião, posso estar errado. É o excesso de usinas, é o esgoto a céu aberto que cai, é o desmatamento desenfreado, é o funcionamento de dragas durante a piracema, é a falta de mata ciliar, é o agrotóxico. Esses são os vilões do rio. Se você não atacar isso aqui, na minha opinião, você não vai resolver não só a questão da pesca. A pesca é uma coisa. Não, vamos concluir com sua frase. Okay. Se você não atacar isso aqui, você não tem que fazer o cota zero. Você não salva os rios, você não salva os peixes. Tá certo, tem que fazer isso também, mas tem que fazer o cota zero. Antero. Eu também acho que é principal, mas isso aí não acontece por causa de primeiro do Bilário Maggi. Primeiro do Bilário Maggi, vamos ser sinceros. Historicamente, não era para ter zero de esgoto. De Alto Paraguai a Rondonópolis. Todos os rios cujas águas chegam ao Pantanal do Mato Grosso tiveram 450 milhões de dólares no financiamento trazidos por Dante de Oliveira que o Bilário Maggi devolveu. 200 milhões de dólares do Dante. Do Dante. E 200 para o Mato Grosso do Sul. E 200 para o Mato Grosso do Sul. Foi engavetado o BID de Pantanal. Foi engavetado. Por quê? Porque ia ter fiscalização ambiental. Positivo. Então o Mato Grosso deve isso, de não ter rede de esgoto, a Brairo Borges Maggi. Os rios estão penando graças a Brairo Borges Maggi. É preciso recuperar historicamente isso. Ponto. Isso tudo tem que ser feito. Eu disse ao governador Mauro Mendes, e assim, se eu fosse secretário do Meio Ambiente do Estado ou da Prefeitura de Cuiabá, sabe o que eu faria? Pegaria um barquinho, subia o rio Cuiabá e descia. Um barquinho de 30, 15 de potência. Ia parando de chácara em chácara. Chácara que tivesse mata ciliar descoberta, ia parar, ia notificar. Olha, daqui a 30 dias eu volto aqui. Se tiver, você vai ser multado. Porque não é possível. Isso é uma coisa que tem que o Estado tem que agir. Tem satélite, né? São medidas que tem que... São medidas que tem que fazer. São medidas que tem que fazer. Agora, não é porque não tem isso que não vai fazer o cota zero. Agora, quem acaba com o peixe no rio é o pescador profissional. Essa é uma polêmica a pesca industrial. É enorme essa discussão, Antero. Eu divirjo de você nesse ponto, em relação ao pescador. Não tem 100 mil pescadores em Mato Grosso profissional, coisa nenhuma. Vai ter no máximo 8, 10 mil. Essa triagem, o governador Mauro Mendes está correto, tem que fazer. É uma farra essa conversa que tem 50, 100 mil pescadores profissionais. Não tem, isso não existe. Tem uma divergência aqui com relação a mim. Rafael Nunes. Bom dia, Antero. Respeito muito sua opinião, sempre. Mas você confronta laudos técnicos de estudiosos com seus achismos na pescaria. Pescador amador todos somos, mas discutir com a ciência baseada em números aí é demais. Tá bom, mas eu quero saber discutir com consciência. Por exemplo, nós temos aqui uma entrevista do Chico Peixe, que é um estudioso, meu amigo, meu irmão, que fala assim, não dá para falar que aumentou a população de dourado no Rio Cuiabá. Por que não dá para falar? Aí ele vai para a ciência. Porque você não tem um levantamento anterior do peixe que existia no rio. Ah, tá bom, beleza. É que o cientista, né? Ele tem uma metodologia. O olhar prático, né? Ele tem uma metodologia. Mas eu, por exemplo,
acho que o cientista do Pantanal está certo quando alerta para a possibilidade de incêndio no Pantanal. Porque se você deixa, você não pode proibir boi no Pantanal. Você proibiu o boi no Pantanal, como o Sesc, por exemplo, está fazendo a maior das boas intenções. Lá não tem boi, não tem cachorro, não tem nada. Pegou fogo lá, né? Não sei. Mas está correndo o risco de pegar fogo por Porque o gado faz o equilíbrio. O gado quem faz o pisoteio do Pantanal. Exatamente. O gado é o bombeiro do Pantanal. Quem diz isso não é a ciência. É o pragmatismo. Quem diz isso é o pantaneiro. E o pantaneiro está certo. Mas, Wilson, nós temos que encerrar a entrevista. Muito obrigado pela sua entrevista.